Vem da Espanha a informação de que o Barcelona entrou na briga por um jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola acrescenta uma série de detalhes sobre o tema. E fala também do Palmeiras, com proposta de 20 milhões de euros por um atacante do time sub-20. Quero te atualizar também sobre um fenômeno do Palmeiras na mira do Manchester City, operação das maiores do futebol brasileiro. Você sabia que o Palmeiras é o único clube brasileiro no ranking dos 10 que mais faturaram com vendas de atletas revelados na base nos últimos 5 anos? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Barcelona é o mais novo interessado na contratação de Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 da seleção brasileira sub-17, que disputa o Sul-Americano. Nessa quinta-feira, inclusive, o Brasil disputa a semifinal contra a Colômbia. É a chance de colocar a seleção brasileira na decisão do torneio. O Eduardo é titular absoluto e o grande destaque da seleção. Também já vinha chamando a atenção do Palmeiras, jogando pelo sub-20. E agora é o Barcelona quem entra na parada. De acordo com o jornal AS, da Espanha, o Barcelona já abriu negociações. Os primeiros contatos foram feitos com o Palmeiras e foram considerados muito positivos. Manchester City, Chelsea, PSG e Newcastle são outros interessados. Antes de gravar o vídeo, procurei o Adriano Ribeiro, que é o representante do Eduardo e que está lá no Paraguai assistindo a disputa do Sul-Americano. Perguntei se existe proposta oficial do Barcelona. A resposta, abre aspas, o interesse é real, mas ainda não há proposta. Deve ter algo para as próximas semanas. Há uma corrida entre clubes grandes do futebol europeu para fechar a contratação do Eduardo, com medo de que ele se torne cada vez mais protagonista no Palmeiras, aumentando esse preço e chamando a atenção de mais clubes internacionais. O que se fala é que hoje o Palmeiras vai exigir algo na casa dos 50 milhões de euros para que o negócio saia, com pelo menos 40 milhões de euros à vista. Jogador dos mais interessantes, do mesmo nível de Endrick, Estevão, entre outros, pelo menos é o que garantem os dirigentes no Palmeiras. E você, o que pensa sobre a capacidade de produção de jogadores fora de série do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Verdão que joga nessa quinta-feira pela Libertadores da América contra o Sporting Cristal para tentar conquistar sua primeira vitória na Libertadores na estreia empate contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Palmeiras tem proposta de 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais do Grupo City pelo atacante Heitor. E você que é palmeirense, mas não acompanha tão de perto as notícias, deve estar se perguntando, mas que atacante é esse? O Heitor é um atleta do time sub-20, 10 jogos e 5 gols na atual temporada. Cheguei a falar sobre ele alguns dias atrás com uma sondagem do West Ham. Nessa quarta-feira, o GE comunicou que houve uma proposta oficial, fui checar com o staff do jogador e a proposta está confirmada. A oferta do Grupo City é de pagar 120 milhões e levá-lo para o Girona da Espanha, para que ele seja preparado para eventualmente depois integrar algum outro time do Grupo City e eventualmente até o Manchester City. Perguntei para essa pessoa do staff do Heitor se havia possibilidade de a negociação avançar e há expectativa de acordo. O Palmeiras não sofre com dificuldades financeiras, mas a avaliação é de que 120 milhões de reais por um atleta que ainda não conseguiu aparecer no time principal pode acabar abrindo caminho para a permanência de jogadores mais efetivos, como por exemplo o Alan, que já foi monitorado e foi alvo de propostas de times do futebol europeu. Só para completar sobre o Heitor, 2 gols em 4 partidas na Libertadores Sub-20, ele ainda tem 3 gols em 3 jogos do Brasileiro da categoria. Também disputou 61 minutos de amistosos da seleção de base, recentemente contra o Paraguai, 19 anos de idade. Você venderia? Na condição da presidente Leila Pereira, o que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Manchester City é o maior interessado na contratação de Eduardo, a maior joia do Palmeiras dos últimos tempos, meio atacante de só 16 anos de idade, que veste a camisa 10 da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. Ainda não há proposta oficial, mas conversei antes de gravar esse vídeo com o Adriano Ribeiro, representante do atleta, que me confirmou que as tratativas com o Manchester City são para que em breve uma proposta oficial seja apresentada ao Verdão. O staff do jogador trabalha hoje com a ideia de trazer uma oferta de 40 milhões de euros fixos, além de bônus.
Palmeiras já deu a entender que só vai topar fazer negócio a partir de 50 milhões de euros fixos. A gente está falando de mais ou menos 294 milhões de reais. Esse garoto é tão promissor, mas tão promissor, que já existiu proposta recusada da Inglaterra de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. Newcastle, Liverpool, Barcelona, PSG e até o Chelsea já manifestaram interesse e monitoram o jogador de perto. Temporada atual do Dudu, com a camisa do time sub-20 do Palmeiras, mesmo com 16 anos de idade, de 13 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ele é tratado no Verdão como alguém com potencial para ser parecido a Endrick e Estevão, dois jogadores de enorme potencial, enorme capacidade, que servem à seleção brasileira. Só para completar, multa rescisória do Dudu é extraordinária, estratosférica, mas ninguém no Palmeiras imagina que vai poder vendê-lo por 100 milhões de euros. A saideira sobre o tema, o Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos, ou seja, vai ficar com a maior fatia se o negócio acontecer em breve, com a última lembrança de que Dudu só pode trocar o Palmeiras por um clube da Europa depois de completar 18 anos de idade, ou seja, ainda que o venda agora, o Palmeiras vai ter a oportunidade de contar com o atleta por bastante tempo. Bora falar sobre o empurra-empurra que marcou o clássico em 0-0 de Corinthians e Palmeiras. Clássico de muitas confusões dentro e fora de campo. Começar pelas confusões em campo, André, ainda no primeiro tempo, foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Ele sofreu um tranco com o Andréas Pereira, levou a mão à parte genital e balançou para o Andréas Pereira. O árbitro foi avisado pelo árbitro de vídeo e expulsou o André, situação bem parecida à do Alan, expulso 2 rodadas atrás. Não bastasse isso, e o Corinthians ainda teve mais um jogador expulso no segundo tempo. O Mateuzinho acertou um soco na cara do Flaco Lopes e recebeu cartão vermelho. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Corinthians ainda teve, para mim, a grande oportunidade do jogo. O Yuri Alberto roubou a bola do Felipe Anderson, carregou por muitos metros e chutou para a ótima defesa do Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, também fez grande defesa, uma finalização do Gabriel Paulista. O Gabriel ia marcando gol contra depois de cruzamento do Alan. No fim das contas, o 0-0 acabou sendo ótimo para o Timão e ruim para o Palmeiras, que desperdiçou a chance de se manter com 100% de aproveitamento em clássico, 0 até então, 5 jogos contra os rivais de São Paulo e 5 vitórias. Timão, que ainda não venceu nenhum clássico na atual temporada. Palmeiras segue líder, 6 pontos de vantagem pro vice-líder, embora com um jogo a mais do que Flamengo e Bahia. Já o Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Queria registrar a confusão pós-partida. Depois que os atletas deixaram o gramado, houve empurra-empurra entre jogadores e seguranças dos dois times. Uma série de vídeos estão circulando aí nas redes sociais. O Palmeiras chega a divulgar através de nota, que registraria um boletim de ocorrência por conta da agressão de um funcionário do Corinthians em relação ao Luigi. Já o Corinthians, no momento seguinte, posta que Gabriel Paulista e Bidon também foram agredidos. Jogadores do Corinthians trataram essa confusão pós-partida como um empurra-empurra. Já o Palmeiras tratou o assunto com seriedade, afirmando que foi alvo de agressões. E o Palmeiras é o 4º time do mundo que mais arrecadou com vendas de atletas formados na base nos últimos 5 anos. Levantamento coloca o Verdão atrás apenas de 3 clubes ingleses. O Chelsea na primeira colocação, o Manchester City em segundo e o Aston Villa em terceiro. Quero registrar que nesse top 10, o único clube brasileiro é o Palmeiras. Há também um outro time da América do Sul, o River Plate na 8ª colocação. Bora aos números dos 4 primeiros colocados. O Chelsea foi quem mais arrecadou com vendas de atletas formados na base, 366 milhões de euros. Seguido pelo Manchester City, 318 milhões de euros. O Aston Villa, para mim, grata surpresa, 293 milhões de euros. E é aí que surge o Palmeiras, no 4º lugar, bem perto do Aston Villa, 289 milhões de euros. Quero registrar que o Verdão vai vender muito em breve alguns outros atletas que devem, inclusive, permitir ao Palmeiras se aproximar do Chelsea na primeira colocação. Citar o caso do Eduardo, jogador de só 16 anos de idade, super badalado no exterior. Ele é hoje pretendido, por exemplo, pelo Manchester City. E o Palmeiras nem aceita sentar para conversar por cifras inferiores a 40 milhões de euros fixos. Isso sem falar no Alan, que já teve oferta de 35 milhões de euros
recusada. Eric Belé é outra possibilidade de venda nos próximos dias, semanas ou meses, por cifras bastante interessantes. O que você pensa sobre o trabalho da base do Palmeiras, sobre João Paulo Sampaio e companhia? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Salve, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal com informações do Verdão para te manter sempre muito atualizado. Agora, pessoal, antes de trazer aqui um registro que foi publicado em últimas horas aí sobre notícias do Palmeiras, gostaria de fazer aquele pedido sempre importante: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, que é muito importante o seu like para o crescimento aqui na plataforma, tá? E ó, foi publicado no GE nas últimas horas aí a questão dos bastidores, né? Como o governo, como o novo gramado influencia o estilo de jogo do Palmeiras, cara. Isso aqui, cara, é muito importante. Foi publicado há 7 horas atrás, né? Clube monitora testes de rolagens, kick de bola, atração da chuteira, por exemplo, além de ouvir jogadores usando questionários, sendo participativo nas manutenções da W Tour e Soccer Grass. Cara, isso aqui é muito importante, tá? É um questionamento aí que tem sido feito bastante por bastante jogadores, muitos jogadores mesmo. Ó, a cada 2 meses, um grupo de funcionários sobre o campo de Allianz Parque para avaliar uma série de características do gramado. Desculpa o áudio de fundo aqui, é meu filho que tá aqui falando aqui na varanda, brincando com os brinquedinhos dele, tá? E ó, entre elas a dimensão nas linhas, a altura dos fios e até kick de bola, como forma de manutenção do campo sintético modificado para 2026. Gostaria de saber a sua opinião, você é a favor, você é contra, deixa aqui nos comentários. Isso aí é um fato que tem causado muita polêmica na imprensa nos últimos anos, né, para levar em consideração. Vamos ficando por aqui, a gente volta assim que pintar mais notícias. Tchau, tchau.